aí, rapaziada, vamos dar continuidade à nossa aula, nossa sexta aula de arquitetura de computadores, seus componentes e as suas funcionalidades. Bom, nessa aula a gente vai ver um pouco sobre a placa-mãe e o gabinete. Bom, basicamente a placa-mãe é onde vai ficar alojado todos os componentes, como placa de vídeo, memória RAM, cooler, processador. E o gabinete é onde todos os componentes vão estar nos seus devidos lugares de maneira organizada. Bom, na revisão da aula passada a gente falou sobre a fonte de alimentação, que é a que manda energia para todos os componentes. E falamos também sobre o cooler, que existe dois tipos de cooler, o air cooler e o water cooler. Bom, o water cooler ele gera um resfriamento por meio de um líquido, e o diferencial dele é que ele tanto é esse líquido quanto o radiador, fazendo um resfriamento mais rápido e melhor que o air cooler. Já o air cooler é um cooler basicamente com ventoinha, onde ele vai retirar todo o calor dissipado, mandando para o ambiente externo. Já a diferença entre o air cooler e o water cooler é que no air cooler não tem o líquido e nem o radiador, e é um pouco mais barulhento. Bom, na aula de hoje a gente vai falar sobre a placa-mãe, que é um componente central de um computador e responsável por fornecer uma base física e lógica para a conexão e interação de todos os outros componentes. Ela é uma placa de circuito impresso e que possui vários slots, como conectores, circuitos integrados, que todos esses circuitos vão permitir a comunicação entre o processador e a memória. Os dispositivos armazenados, como as placas de expansão e outros periféricos. Eu vou citar também alguns dos principais componentes e recursos encontrados numa placa-mãe. Bom, o primeiro deles é o socket do processador, que é o local onde o processador, que é a nossa CPU instalado. Esse socket ele vai variar de acordo com a geração e o modelo do processador. A gente também tem esses slots de memória, que são os módulos de memória RAM, onde são encaixados. Como eu tinha falado na aula de memória RAM, que existe o Single Channel, Dual Channel e o Quad Channel. A quantidade de slots depende também do modelo e da geração da placa-mãe. Já os slots de expansão, que são nos quais são conectados como placa de vídeo, placa de som, placa de rede, entre outros. Outros dele também é o mais conhecido, o chipset, que é o conjunto de circuitos integrados numa placa-mãe que vai controlar e coordenar todas as operações do sistema, incluindo comunicação entre processador e memória e as placas de expansões. São conectados juntamente da placa-mãe e agem com a BIOS, que é um firmware. Na presença da placa-mãe, vai conter várias instruções básicas para inicializar e configurar todos os componentes. A BIOS tradicionalmente está sendo substituído pelo Wi-Fi, que oferece recursos avançados como suporte de discos rígidos, que geralmente são 2 TB, interfaces
e uma inicialização mais rápida. Vai existir também na placa-mãe todos os conectores e as portas, que é onde que a gente vai conectar os cabos HDMI, cabo de rede, cabo VGA, cabo USB, entre outros. E a gente também vai conectar na nossa placa-mãe os nossos periféricos, que são teclado, mouse, monitor, nossos headsets. Bom, aqui eu trouxe uma imagem da placa-mãe. Bom, esse quadrado com o símbolo metálico é onde vai ficar localizado o processador. Aqui é a parte de trás, onde vai ficar os conectores. Vai ficar localizado atrás do gabinete. Essas outras portas são as conexões de LED. Caso se você tiver um computador que contém LED, vai conectar nessas portas. Esses são os slots de memória RAM, onde a memória RAM vai ser alocada. Aqui, como podemos ver, existem existe duas conexões, dois slots. Então aqui é um dual channel. Essas aqui são entradas para os microfone e a entrada de áudio. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre o gabinete. Bom, o gabinete de um PC é uma estrutura que abriga todos os componentes internos do computador. Ele vai fornecer o suporte físico e proteção e organização de todos os componentes. Vai desempenhar várias funções importantes, como a proteção contra danos físicos, se houver uma queda da sua máquina. Vai proteger tanto da poeira, umidade e interferências eletromagnéticas. Bom, alguns gabinetes eles vêm com um filtro. Normalmente ele é colocado esse filtro de poeira em cima. Com um certo tempo, onde o local da máquina for conter muito poeira, você tem que estar realizando uma limpeza para manter sempre limpo esse filtro. Ele vai ajudar a manter tanto limpo quanto o seu processador não vai aquecer. Se você fizer toda a vida essa manutenção, o processador vai poder dissipar todo o ar de calor sem interrupções. O gabinete também vai auxiliar na parte de organização e a fixação de todos os componentes. Ele possui uma bandeja de suporte e encaixe específico para fixar e organizar componentes internos. Vai ajudar também na projeção de ar, sendo projetados ventoinhas e aberturas estrategicamente posicionadas para garantir um fluxo adequado e manter o sistema em alto desempenho. O gabinete também vai possuir painéis frontais com portas e conectores para permitir as conexões de periféricos, como eu falei, mouse, monitor, teclado, headset. Bom, existe também o papel de estética e personalização, que vai permitir você personalizar a aparência do computador de acordo com suas preferências. Além disso, vai contribuir para o isolamento acústico, reduzindo ruídos gerados por componentes internos do computador. Um exemplo é o air cooler, as ventoinhas também. Bom, alguns gabinetes podem oferecer recursos adicionais, como uma janela transparente, que pode ser de vidro ou de plástico, iluminação LED, filtros de poeira removíveis, como eu tenho falado anteriormente, espaço para gerenciamento de cabos
e compartimentos para facilitar a manutenção e expansão do sistema. Bom, aqui eu trouxe um gabinete simples. Normalmente um gabinete que eu estou considerando como simples, essa porta dele é de ferro, você não consegue ver os componentes normalmente. Ele não tem uma estrutura para organizar os cabos. Ele é um gabinete simples. Existe o gabinete gamer e existe o gabinete game, que eu falo assim, que as ventoinhas, os coolers vão ser colocados na parte frontal. E existe também o gabinete aquário, onde tanto frontal quanto lateral compõe uma janela de vidro ou de plástico, normalmente é de vidro, onde os componentes, a maioria deles tem iluminação LED. As ventoinhas também tem um aspecto LED e é um pouco mais caro. Mas igual eu estava falando para você, vai depender tanto da sua necessidade de estética quanto economia. Se você está montando um PC básico para estudar, trabalho, estudos, como falei, ou se é um PC para jogos. Normalmente os PC para jogos é um pouco mais caro, porque requer uma placa de vídeo dedicada, não é integral como vários processadores vêm. Tudo isso vai requerer um custo a mais, mas vai depender, como eu falei, vai depender da sua necessidade, se é um hobby ou se é só para um quebra-galho. Bom, o nosso curso fica por aqui. Eu espero ter passado um conhecimento para você, que você tenha entendido bem sobre todos os componentes que compõem uma máquina, e espero que você saia daqui com outro pensamento diferente quando você for mexer no seu computador, porque você vai conhecer cada um desses componentes que foram citados nessas últimas 6 aulas. Bom, desde já eu agradeço e até a próxima.